Sexta, como trabalhador avulso, aquele que, redação de 2020. A, sindicalizado ou não, preste serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, ou equiparados, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos do disposto na Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, ou do sindicato da categoria, assim considerados, redação de 2020. O trabalhador que exerça atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga e vigilância de embarcação e bloco. 2. O trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. 3. O trabalhador em alvarenga, embarcação para carga e descarga de navios. 4. O amarrador de embarcação. 5. O ensacador de café, cacau, sal e similares. 6. O trabalhador na indústria de extração de sal. 7. O carregador de bagagem em porto. 8. O prático de barra em porto. 9. O guindasteiro, e 10. O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos, e b. Exerça a atividade de movimentação de mercadorias em geral, nos termos do disposto na Lei nº 12.023, de 27 de agosto de 2009, em áreas urbanas ou rurais, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, nas atividades de redação de 2020. Cargas e descargas de mercadorias a granel e ensacados, costura, pesagem, embalagem, enlonamento, ensaque, arrasto, posicionamento, acomodação, reordenamento, reparação de carga, amostragem, arrumação, remoção, classificação, empilhamento, transporte com empilhadeiras, paletização, ova e desova de vagões, carga e descarga em feiras livres e abastecimento de lenha em secadores e caldeiras. 2020. 2. Operação de equipamentos de carga e descarga, e 2020. 3. Pré-limpeza e limpeza em locais necessários às operações ou à sua continuidade, 2020. 7. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de a. Produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade. Agropecuária em área contínua ou não de até 4 módulos fiscais, ou 2. De seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o principal meio de vida. b. Pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, e c. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, que, comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais, respectivamente, do grupo familiar. Redação dada em 2015. Parágrafo 1º. O aposentado pelo RGPS que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata este regulamento. Parágrafo 2º. Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego. Parágrafo 3º. Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito, por Assembleia Geral dos Acionistas, para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. Parágrafo 4º. Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Parágrafo 5º. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 6º. Entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto na alínea A, do avulso sindicalizado ou não, do inciso 6º do caput, entende-se por nota, avulso é abreviação de trabalhador avulso.
E capatazia, a atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendidos o recebimento, a conferência, o transporte interno, a abertura de volumes para a conferência aduaneira, a manipulação, a arrumação e a entrega e o carregamento e a descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário, redação de 2020. Segunda, estiva, a atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados com equipamentos de bordo. Terceira, conferência de carga, a contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de embarcações. Quarta, conserto de carga, o reparo e a restauração das embalagens de mercadoria, nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. V. Vigilância de embarcações, a atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais da embarcação. E sexta, bloco, a atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. Parágrafo 8º. Não é segurado especial um membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de I. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não superior do menor benefício da Previdência Social. Resumo: se um desses três benefícios recebidos superar a um salário mínimo, o especial perderá essa condição. Redação de 2020. E a benefício concedido ao segurado qualificado como segurado especial, independentemente do valor, nota, contradiz o que foi dito no inciso anterior, exceto se este for a regra e aquele a exceção. 2020. Segunda, benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar de especiais. Terceira, exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 22, do recolhimento obrigatório de contribuição daquela atividade, redação de 2020. Quarta, exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. V. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 22 deste artigo, do recolhimento obrigatório. Sexta, parceria ou meação outorgada de até 50% dos 4 módulos. Sétima, atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que, nesse caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E oitava, atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Nota, tem que ser menor que o salário mínimo. Parágrafo 9º. Para os fins previstos nas alíneas A, do rural com mais de 4 módulos, e B, do garimpeiro, do inciso V do caput, entende-se que a pessoa física, proprietária ou não, explora a atividade através de prepostos quando, na condição de parceiro outorgante, desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros ou meios. Parágrafo 10. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato, o mesmo enquadramento no RGPS de antes da investidura no cargo. Parágrafo 11. O magistrado da Justiça Eleitoral, nomeado na forma do inciso 2º do artigo 119 ou 3ª do parágrafo 1º do artigo 120 da Constituição Federal, mantém o mesmo enquadramento no RGPS de antes da investidura no cargo. Parágrafo 12. O exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao RGPS. Parágrafo 13.
Aquele que exerce concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado no referido regime em relação a cada uma dessas atividades, observado o disposto no inciso 3º do caput do artigo 214, do SC do CI. Nota: SC abrevia salário de contribuição. Redação de 2020. Parágrafo 14. Considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que não utilize embarcação, ou, redação dada em 2015. Segunda, utilize embarcação de pequeno porte, quando possui arqueação bruta, AB, igual ou menor que 20. Parágrafo 14. Considera-se assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal. Nota: o reparo tem que ser exclusivamente em embarcação de pequeno porte, se fosse em médio ou grande porte, seria trabalhador avulso. Parágrafo 15. Enquadram-se como CI, que presta serviço a várias empresas sem vínculo empregatício ou atividade urbana por conta própria, entre outros. L. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. I. Aquele que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive como taxista ou motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, ou como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício, redação de 2020. Segunda, aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974. Terceira, aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, nos termos da Lei nº 6.586, de 6 de novembro de 1978. Quarta, o trabalhador associado à cooperativa que, nessa qualidade, presta serviços a terceiros. V. O membro de conselho fiscal de sociedade por ações. Sexta, aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos, até 2 dias por semana, redação de 2020. Sétima, o notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994.